Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica semanal. Estamos mais essa semana na nossa 12ª aula, né, falando sobre bibliologia e hermenêutica, né? Nessa 12ª aula, nós vamos falar sobre o contexto histórico, que não tem nada a ver, né, com o contexto é, geral e o contexto imediato que nós já vimos, contexto imediato do texto ou geral, contexto do livro. Agora eu estou querendo falar sobre o contexto histórico, aonde o profeta estava vivendo, qual a região que ele estava vivendo, o que estava acontecendo na política, o que estava acontecendo é, no governo, com as pessoas, com o templo, como Deus apareceu, por quê, onde esse profeta estava, sabe, o contexto vital do profeta quando ele escreveu esse livro. Hoje nós vamos falar sobre o contexto histórico. Semana passada nós falamos sobre aspectos gramaticais e falamos sobre a escritura e interpretando a escritura, demos exemplos disso, né? Hoje eu quero me atentar somente ao contexto histórico, né? Que essa regra conduz o intérprete a conhecer a situação vital ou em que momento histórico o escritor e o destinatário estava vivendo, assim como o motivo que levou a escrever, né? O problema, os problemas que enfrentavam, a condição econômica, política, cultural que encontrava e tudo isso daí. Essa regra faz parte do título do método histórico gramatical, que é o método que nós usamos. Então, quando você fala de gramática, nós vimos semana passada, na última aula, na 11ª aula, falando sobre aspectos gramaticais. Hoje nós estamos vendo o contexto histórico. Histórico gramatical cuida da gramática, da escrita e da história, do contexto que estava vivenciando o profeta, o apóstolo, né? O que estava acontecendo. A situação vital é o que os estudiosos chamam de Citizenleben. Você encontra o Citizenleben em livros de introdução do Antigo Testamento, do Novo Testamento e também nas Bíblias de estudo. Eu gosto muito desse dicionário, Wycliffe. Eu gosto muito desse dicionário Wycliffe, bem grosso, fala, nossa, eu encontro tudo nele. É uma bênção você ter também esse dicionário. E as Bíblias de estudo já contém, né, em toda Bíblia de estudo praticamente, no começo do livro, ali já vai ter um contexto histórico do que estava acontecendo, por que que escreveu, vai ter praticamente quase tudo nas Bíblias de estudo, né? E isso é uma regra da hermenêutica, nós conhecermos o contexto histórico, Sitz in Leben, né, em alemão. Exemplo de contexto histórico, né? No tempo do rei Davi, a palavra Israel tinha um sentido, correto? Né? Então nós vemos o quê? Que quando se falava sobre Israel no tempo do rei Davi, tinha uma visão desse termo Israel. O que era Israel no tempo do rei Davi? Era as 12 tribos. O Israel de Deus era as 12 tribos no tempo do rei Davi. E esse era o contexto histórico político da época. Era um país só. Só que quando acontece a divisão do Reino do Sul com o Reino do Norte, quando acontece essa divisão, muda-se o sentido quando se fala Israel, né? Porque mudou a política. Agora Israel foi dividido entre judeus e Israel, entende? Então, você vê que conhecer o contexto histórico muda às vezes o sentido das palavras, né? Então, de repente, você está lendo o livro de Isaías, onde já é um contexto com a geopolítica diferente do livro de Samuel, né? Então, ali já aconteceu a divisão,
do reino, então Israel muda seu sentido. Então, se falava de Israel, já não era um Israel completo, era um Israel menos o reino de Judá. Amém? Vocês estão entendendo o contexto histórico? Outro aspecto interessante que eu encontrei é quando nós estudamos o contexto histórico, que dentro desse reino dividido existia alguns profetas contemporâneos, como tinha Isaías, Miqueias, Oséias e Amós. Todos são contemporâneos, vocês sabiam? É muito interessante isso, né? Então, enquanto Isaías profetizou em Judá por cerca de 40 a 60 anos, aproximadamente 740 a.C. a 680 a.C., durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaias e Ezequias, e Isaías profetizou em Judá. Miqueias era de Moresete-Gate, uma pequena cidade rural em Cefela, planície costeira de Judá, a cerca de 40 quilômetros sudeste de Jerusalém. Profetizou aproximadamente entre 750 e 680 a.C., contemporâneo com Isaías. Profetizou tanto em Judá quanto no Reino do Norte, durante o reinado de Jotão, Acás, Ezequias e Judá. Então era contemporâneo de Isaías. E ele profetizou tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Então Judá era do Reino do Sul, correto? Oséias profetizou no Reino do Norte, em Israel, com foco na sua capital Samaria, aproximadamente 755 a.C., 715 a.C., abrangendo o final do reinado de Jeroboão até a queda do Reino do Norte para a Síria. Ele foi um dos poucos profetas do Reino do Norte que deixa profecia escrita. E Amós era um pastor de Tecoa, uma aldeia de Judá aproximadamente de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, 20 quilômetros mais ou menos, foi chamado pelo Senhor a profetizar no Reino do Norte. Profetizou de 760 a 750 a.C. durante o reinado de Jeroboão, Uzias e Judá. Eles profetizaram todos ali numa época de grande, pode-se dizer, apostasia da lei de Deus, do que Deus tinha dado, né, ao povo. Tanto é que Amós, ele fala muito sobre as divisões entre ricos e pobres que existia demais, sobre as pessoas que estavam com a imoralidade sexual totalmente em alta, zombavam dos fiéis, das pessoas que queriam andar na lei de Deus, zombavam dos fiéis, e a política e a religião estava totalmente distante de Deus, na época de Amós, de Oséias, de Isaías, eles eram todos contemporâneos, né? Para você ver, vamos supor, Isaías, a mensagem principal era a salvação através do Senhor. Ele alertou Judá sobre a destruição iminente devido à sua infidelidade e injustiça social. Tá vendo? Tá ligado com a injustiça social, mas também trouxe a mensagem de esperança sobre a vinda do Messias e a restauração do reino. Isaías foi um profeta muito importante, né? Porque ele profetizou algumas coisas que nem aconteceu até hoje, né? Sobre a vinda do Messias, sobre a restituição do reino, né? Em Jerusalém e tudo. Miqueias, mensagem principal: justiça e juízo sobre Judá e Israel. Ele denunciou a corrupção dos líderes, a opressão dos pobres e a idolatria, profetizando a queda de Samaria e Jerusalém.
No entanto, também apontou para a esperança de um Messias que nasceria de Belém e trazer restauração. Oséias. A mensagem principal: amor inabalável de Deus por Israel, apesar da infidelidade do povo, sua vida pessoal, casamento com uma prostituta, uma mulher infiel, demonstrava pela vida dele como que era que Deus via Israel, né, com Deus, né, serviu como metáfora para um relacionamento de Deus com Israel, chamando o povo ao arrependimento e prometendo a restauração. E Amós, mensagem principal, justiça social de novo, tá vendo? E o juízo de Deus sobre Israel e as nações vizinhas. Ele denunciou a exploração dos pobres, a corrupção, a hipocrisia religiosa, enfatizando que a verdadeira adoração a Deus se manifestava através da justiça e da retidão. Amós, irmãos, ele não era, ele nem era do templo, viu? Amós era um fazendeiro, era um homem do campo, né? E Deus usou ele para profetizar. Né? Interessante notar que, embora Isaías e Miqueias se encontrassem mais no reino do sul, né, de Judá, e Oséia e Amós no reino do norte de Israel, todos eles atuaram em um período crucial da história de Israel, marcado por grande instabilidade política, social, além de um declínio moral e espiritual. Olha como que estava a situação de Israel no contexto histórico, né? Então, foram contemporâneos a essa situação, a essa divisão, né? Bom, quando se fala de contexto histórico, também se fala da cultura dos tempos bíblicos, né? Das práticas da vida social, da vida diária daquele tempo. Por exemplo, em 1 Coríntios 7,18, abre aí em sua Bíblia. 1 Coríntios 7,18 vai falar assim: foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Bom, aqui surge um problema, porque foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Como explicar isso? Vocês sabem que a circuncisão veio da lei e, e era uma marca da aliança do povo de Deus. Então, os meninos, né, eles ao 8º dia sofriam a circuncisão. E como que era a circuncisão? Eles puxavam a pele em volta do prepúcio e cortava, circuncidava, né, cisão, corte, né, circuncidava e cortava e arrancava a pele, deixando a glande do órgão genital do menino para fora. Agora, como que desfaz isso? Sendo que arrancou a carne, arrancou o pedaço da pele. Como que a Bíblia fala, como que Paulo fala assim, não desfaça a sua circuncisão? Como explicar isso, né? Será que nós devemos espiritualizar e tentar explicar de alguma forma que contenha uma revelação? Como pode explicar isso? Como um homem pode desfazer essa circuncisão? Algumas pessoas dizem que Paulo estaria afirmando que o cristão não precisava romper com o judaísmo. Então eles falavam dessa forma: não, isso daí não é que ele vai desfazer a cirurgia, é que ele não precisa romper com o judaísmo. Algumas pessoas vão falar assim. No entanto, isso contraria outros textos bíblicos, especialmente o livro de Hebreus, que fala que o cristão deve romper com o judaísmo, né? Então, você vê que nós temos um problema, porque o livro de Hebreus fala que o cristão tem que romper com o judaísmo.
Então, se eu pegar essa fala de Paulo, que nós não devemos desfazer a nossa circuncisão, e entender que essa fala está falando para a gente, para o judeu não romper com o judaísmo quando vira cristão, eu vou ter um problema com o livro de Hebreus. Então, como alguém poderia desfazer essa circuncisão, né? Bom, tem um trecho de um livro, eu recortei aqui para a gente ler. Eu vou ler esse trecho do livro chamado, que o escritor chama Simon Chama, sobre a história dos judeus. Depois, se você quiser procurar. O título do livro é A História dos Judeus, à Procura das Palavras, 1000 a.C. e 1492 d.C., publicado pela Companhia das Letras. Se você quiser procurar e saber. No capítulo 4, informa sobre os judeus daquela época bíblica. Então ele vai falar assim, Simon Chama. Vou ler tudinho, tá? Aqueles judeus para os quais sua plena aceitação como cidadãos da polis era mais importante do que a aliança, e que sabiam que se graduar na academia de Efébio exigia que fizesse nus os exercícios. Tinham à sua disposição a restauração parcial do prepúcio. Como na antiguidade, ao que parece, a circuncisão não envolvia a remoção total do prepúcio. O vestígio remanescente podia ser esticado por tração, sendo a pele amaciada com mel ou uma loção obtida com o esmagamento de uma planta, a táspia, tratamento usado de forma rotineira por gentios que se julgavam prejudicados no quesito prepúcio e que, expondo sem querer a glande no ginásio, eram alvos de risadas humilhantes. Quando, como era inevitável, os judeus que tinham sido submetidos à cirurgia de reversão eram tomados de remorso. Os rabinos, que encaravam tudo isso com enorme seriedade, pois a questão envolvia a aliança, discutiam se havia necessidade de uma completa recircuncisão para um retorno ao judaísmo, ou se a operação seria perigosa demais. Então eles pegavam e massageavam a pele do prepúcio com mel e com essa planta chamada táspia, e esticavam de novo a pele para desfazer a circuncisão. Porque os judeus queriam ser aceitos na sociedade grega e tinham que se expor em Jogos Olímpicos nus. Então ia lá nos Jogos Olímpicos, eles tinham que ficar pelados, literalmente. Ficavam nus. Ao ficarem nus, eles eram o único povo que tinha a pele do prepúcio, não tinham a pele do prepúcio, por causa da circuncisão. E isso o povo da época achava estranho, achava diferente, estranho, e começavam a zombar e rir, isso trazia vergonha para eles. Então, como eles queriam ser aceitos pela sociedade grega e também queriam participar dos Jogos Olímpicos, né? Então, e eram nus, que eles praticavam alguns jogos, então eles desfaziam a sua circuncisão. Esses dados históricos e culturais nos ajudam a entender como era possível um judeu desfazer sua circuncisão nos tempos antigos. Assim, podemos compreender melhor o texto de 1 Coríntios 7,18. Este é um exemplo claro de como o estudo do contexto cultural da época ajuda a compreender o que Paulo quis dizer em uma das suas epístolas. Então, o que acontece? O judeu, muitas pessoas afirmam isso, afirmam que
Não, o que o Paulo está falando é que você não precisa sair do judaísmo, quando ele fala que não precisa fazer desfazer sua circuncisão. E não é isso, ele está literalmente falando da circuncisão mesmo e de cirurgias, de métodos que existia na época, que eles faziam para desfazer a circuncisão por vergonha, para serem aceitos no mundo grego. Você vê que o contexto histórico ajuda nós a entender melhor, porque se as pessoas afirmam que o desfazer a circuncisão quer dizer que não precisa romper com o judaísmo, e o livro de Hebreus fala que precisa romper com o judaísmo, me surgiu um problema. E como que eu resolvi esse problema? Utilizando-me do contexto histórico. Bom, considerem a analogia da fé. Eu vou falar um pouquinho sobre a analogia da fé, já comentei isso, falei do contexto histórico, agora eu vou falar um pouquinho da analogia da fé, essa ferramenta hermenêutica. Essa analogia da fé, ela não é algo que surgiu do nada. No livro de Romanos 12, verso 6, aonde fala assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Profetizar de acordo com a proporção da fé. Quero me atentar aí. No grego, proporção da fé significa analogia theos piesteros, que significa literalmente analogia da fé. Aí que você vê da onde foi tirado essa palavra, analogia da fé. Alguns autores interpretam o termo fé como fé objetiva, ou seja, o conjunto de doutrinas que foram reveladas sobre as quais não pairam dúvidas substanciais na comunidade dos salvos. Então, quer dizer, se algum profeta da época fosse profetizar, ele não poderia profetizar algo que estava fora da proporção da fé, da analogia da fé, ou seja, do conjunto de doutrinas aceitos pelos salvos, né, pela comunidade dos salvos, pelos crentes da época. Então ele não podia profetizar algo que fugia das doutrinas cristãs. O que ele profetizava que não era da doutrina cristã era logo excluído pela sociedade, porque não estava dentro da proporção da fé. Entende de onde veio esse termo analogia da fé? Exemplo da analogia da fé. Um exemplo a ser considerado é a interpretação de 1 Coríntios 15, 29, onde vai falar assim: Primeira Coríntios 15, 29, abre aí sua Bíblia, acompanha comigo. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Aconteceu um problema aqui. Por quê? Fala do batismo pelos mortos. Será que esse texto que fala do batismo pelos mortos, em 1 Coríntios 15, 29, eu posso entender literalmente que eu tenho que batizar pelos mortos? Será que eu tenho que entender isso? Será que batizar pelos mortos está dentro da analogia da fé? Né? Sendo que não cabe o homem a viver somente uma vez, quem crer e for batizado será salvo. Será que eu posso me batizar por outra pessoa? E ainda mais se ela já estiver morta? Vai ficar uma doutrina estranha à analogia da fé. A questão então permanece: o que Paulo quis dizer quando mencionou o batismo pelos mortos? Não sabemos com certeza, se o próprio texto não fornece informações claras.
Essa ausência de dados fez com que pelo menos 30 interpretações diferentes surgissem para explicar 1 Coríntios 15, 29. Diante dessa variedade de interpretação, podemos questionar qual seria a mais razoável. Uma interpretação plausível é que Paulo estava se referindo a uma prática dos falsos mestres da época. Esses falsos mestres, de acordo com 1 Coríntios 15, negavam a ressurreição e, ao mesmo tempo, talvez ensinavam um batismo pelos mortos. Então, era uma incoerência entre eles mesmo, né? Porque eles negam a ressurreição e ao mesmo tempo, ensina batismo pelos mortos. Mas para que eu vou batizar por alguém que morreu, sendo que ele não vai ressuscitar? Não tem, né? Se este for o caso, Paulo, no texto em questão, estaria questionando o sentido dessa prática, né? Se os mortos não ressuscitam, por que batiza a favor deles? Ele não aprova o batismo pelos mortos, mas apenas cita para mostrar a incoerência entre os ensinos dos falsos mestres e suas práticas. Ele está querendo falar sobre a incoerência deles mesmos. Fala, gente, olha, né, a incoerência dos ensinos deles. Outro detalhe, ó, você lê no 29 com atenção, fala assim, ó, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Aqueles se referem a outras pessoas fora do corpo, correto? Se Paulo fala dos cristãos, ele ia falar nós que batizamos pelos mortos. Não, mas ele põe a palavra aqueles, quer dizer, está falando de outras pessoas fora do corpo de Cristo, outras pessoas, aqueles falsos profetas, aqueles outro grupo que se batizam pelos mortos, né? Então, esse aqueles já dá a entender isso que nós acabamos de falar. Esse argumento tem peso, pois Paulo se refere àqueles que se batizam pelos mortos, como eles, e não nós. Veja bem, ele não se inclui nesse grupo. No entanto, não temos certeza se essa interpretação é correta, o que nos deixa um pouco inseguros. O fato é que o texto permanece obscuro. Mesmo assim, podemos pelo menos rejeitar conclusões que não se harmonizam com a analogia da fé. Embora não saibamos ao certo o significado do texto, sabemos com certeza o que ele não significa. Por quê? Pela analogia da fé. Não significa que alguém pode se batizar para salvar alguém que já morreu. Isso não pode ser verdade de jeito nenhum, pois não se harmoniza com a analogia da fé e não mostra coesão com doutrinas cristãs aceitas pacificamente pela Bíblia e pela Igreja Ortodoxa em geral. Portanto, é importante considerar a analogia da fé. Se suas conclusões hermenêuticas estão em harmonia, se guardam coesão com aquilo que consideramos a fé cristã básica, central e inegociável. Leve isso em conta. Então, vocês entenderam o que é a proporção da fé? Quando se fala para não profetizar, para cada um profetizar segundo a proporção da fé, está falando para nós profetizarmos segundo a analogia da fé, dentro do padrão estabelecido da fé que tem os crentes. Amém? E quando eu usei esse exemplo, né, de 1 Coríntios 15, 29, sobre não batizar pelos mortos, nós entendemos que não há possibilidade nenhuma de eu me batizar por alguém que já morreu. Uma, pelo fato do próprio texto, que tem a palavra aqueles ou eles, né, que se batizam, tirando o foco da sociedade cristã,
E outro ponto é a questão da analogia da fé. Não cabe, irmãos, não cabe. Nós temos os mórmons que usam dessa prática, se batizam pelos mortos por conta desse texto. Mas eles não levam em consideração o quê? A analogia da fé. Se levassem em consideração a analogia da fé, eles não se batizavam por mortos, porque é sem base bíblica. Não é uma doutrina cristã aceita o batismo pelos mortos. Então, recapitulando, nós falamos agora mais um pouco sobre a analogia da fé, nessa 12ª aula, e também comentei com vocês sobre o contexto histórico. Mostrei um pouquinho do contexto histórico de Israel, né, a diferença entre a palavra Israel quando se tratava de Davi e quando, na época do rei Davi, tinha um peso. Na época do rei Saul, do rei Davi, tinha um peso a palavra Israel. O que era Israel na época? Era o todo Israel, né, as 12 tribos. Só que na época do reino dividido, a palavra Israel já não significava Israel de fato, porque já tinha dividido o povo. Então Israel eram as tribos, reino do norte e reino do sul, a tribo de Judá, né? Então quando se falava Israel, já não se falava do Israel completo, já foi dividido entre Israel e os judeus, né? Também falamos um pouquinho do contexto histórico, dessa época da divisão, como que eles estavam espiritualmente, politicamente. Era uma época que eles tinham muito dinheiro, né? Porque o rei Salomão, ele usou de muitas artimanhas, deixou Israel muito rico, né? Mas ficou muitas pessoas ricas e muitas pessoas pobres também, né? Porque os impostos eram caríssimos. E desse contexto político que estava, né, injusto, né, e o pessoal não estava nem aí mais com a lei de Deus, nem com nada. Então nós vemos um pouquinho do contexto histórico, a importância do contexto histórico, quando eu falei sobre a circuncisão, né, sobre a doutrina que as pessoas queriam imputar que o judeu, ele não precisava deixar de ser judeu para virar cristão, e sendo que o judaísmo, né, não deixar de ser judeu como raça não tem como, mas deixar o judaísmo, sendo que no livro de Hebreus já vai falar que tem que rejeitar essas coisas, então começa a ficar difícil. Então, pelo contexto histórico, nós descobrimos o que Paulo está falando sobre o prepúcio, sobre a circuncisão. Amém? Que seja abençoado você, sua casa, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque na tua vida. Na próxima aula falaremos um pouco disso também, sobre a interpretação e a leitura bíblica com o Espírito Santo. E que você esteja sendo abençoado em nome de Jesus, né? Essa foi a nossa 12ª aula sobre hermenêutica. Deus abençoe a tua vida.